Muito bem, estamos de volta aqui na Think TV para a apresentação do nosso Pense Nisso. Esse programa que diariamente traz um assunto interessante para você. E aqui nós entrevistamos também personalidades interessantes, personalidades especiais de nossa cidade, da região. E hoje não vai ser diferente. Um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar e a personalidade também. E o nosso entrevistado de hoje é um professor Agliberto Chagas, a quem nós agradecemos a presença e a participação nesse Pense Nisso. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, eu que agradeço bastante aí a oportunidade. Bom, é uma pessoa muito conhecida aqui em São José dos Campos, tem um trabalho que ele vai nos contar. E a primeira pergunta é: o senhor é natural de onde? Eu sou natural de Porto Velho, Rondônia. Eu vim para cá com 11 anos de idade. Eu fui o único que nasci em Porto Velho. A minha família inteira é do interior do Amazonas, do sul do Amazonas, num seringal chamado Três Casas. Aliás, hoje só tem um. E viveu a infância toda lá em... Eu vivi até os 11 anos. Aí com 11 anos eu vim para São José dos Campos. A minha irmã veio estudar aqui na ETEP, naquela época, 79. E no ano seguinte eu e minha mãe viemos e aí eu fiquei por aqui, nunca mais saí. O senhor tem lembrança de São José dos Campos naquela época, na sua chegada? Tenho. Aliás, eu sou saudosista, né? São José... engraçado que eu moro na mesma região, ali no Jardim Maringá, desde aquela época. Eu tive pouco tempo fora daquela região. E eu tenho bastante lembrança ali da Vigor, né? Que ainda tinha ali na Heitor Villa-Lobos ali. O Aquários era um eucalipto só, né? Tinha só plantação de eucalipto, então tinha o Vidoca, né? Ainda tinha aquelas pontes. Eu fui uma criança aqui bem feliz, soltava pipa, jogava bola e andava por tudo aí, né? Chegou estudando onde aqui? Eu estudei numa escola estadual chamada Ângelo de Siqueira Afonso, que hoje já não existe mais. A escola foi encerrada porque foi incorporada por outras escolas aqui, ali na Vila Rubi, né? Eu estudei ali. Bom, e aquele menino lá de Rondônia, chegando em São José, qual era o seu sonho de infância? Pois é, o meu grande sonho de infância sempre foi estudar. Lá em Porto Velho tinha bastante problema com estudo, não tinha formação. E eu lia os livros, eu sempre fui muito ligado a livros. Eu tive uma formação na primeira infância muito boa, porque eu estudei na fronteira com a Bolívia, numa cidade chamada Guajará-Mirim, e eu estudei numa escola de salesianos, de freiras salesianos. E eu tive uma formação bastante intensa em leitura, bastante aprendizado. Eu lia livros que as irmãs traziam, eu estava sempre atualizado ali. Então eu sempre gostei muito, sou muito curioso, sempre fui uma criança assim, curiosa, exploradora, estudava. Nunca fui o top, os alunos tops, mas eu sempre estava ali e lia muito, isso eu sempre fiz. Mas tinha algum sonho, ser um escritor, alguma coisa assim? O primeiro sonho que eu tive foi ser jogador de futebol, né? Como toda criança de 11 anos eu era peladeiro, né? Jogava ali no Santos Dumont, fiz peneirão do São José para entrar na equipe de base naquela época, tinha o Marino e tal, todo mundo, né? Esse foi o primeiro sonho. O segundo sonho eu realizei, era ser professor. Desde pequeno também eu me apaixonei pelo exercício de servir através da educação, através de ensinar os outros e tal. Até hoje eu não me arrependo disso. E o seu primeiro emprego aqui em São José, qual foi? Meu primeiro emprego foi na feira. A feira ali da Vila Diana, eu trabalhei na banca do Seu Davi. E no Seu Davi eu cuidava da parte de mamão. Eu sou especialista em mamão até hoje. Eu vejo mamão a 10 quilômetros, sei se está verde, maduro de vez. Eu tenho todas as técnicas de fazer a madureza até hoje. Pelo cheiro já sei. Então em casa quem compra mamão sou eu. E foi um aprendizado muito bom. E eu fui trabalhar na feira porque eu queria comprar uma bicicleta na época e eu não tinha recurso. Minha mãe era dona de uma pensão ali na Ademar de Barros, com muita dificuldade, né? A gente estava começando aqui. E eu falei, não, eu quero uma bicicleta, não tem jeito, eu precisava comprar uma bicicleta. E conversei com o seu Davi, que morava perto, e ele falou, olha, se sua mãe deixar, você pode vir trabalhar comigo.
Só que ele fez um acordo comigo, ele falou, olha, você vai trabalhando e eu vou guardando o seu dinheiro. Quando chegar na bicicleta, o valor da bicicleta, a gente vai lá e compra. E eu perdi, eu fui trabalhar e nunca mais lembrei. Um belo dia, acabou a feira, ele me pôs na Kombi, lotada de... E pegou todos os funcionários da banca e foi na Savilar, que tinha uma loja aqui em São José. E eu estranhei, porque ele estava indo para a cidade, eu fiquei meio assim e tal, mas não falei nada. E chegou, ele parou na porta e saiu lá da loja com a bicicleta. Falou, hoje completou o seu dinheiro aqui, está aqui a bicicleta. Bicicleta de marca. No Caloi 10, novinha. Então, né? Imagina quantos mamões você já vendeu. Puxa, vendi muito mamão ali. Foram quase um ano de mamão vendido ali. E essa bicicleta foi minha parceira. Eu andei para tudo quanto é lugar. O segundo emprego muito importante na minha formação foi no Banco do Brasil. Eu fui menor estagiário do Banco do Brasil com 14 anos. E ali foi uma escola, né? Ali foi uma escola que eu passei por quase todos os departamentos do banco. Aprendi a cumprir horário, com 14 anos naquela época eu podia trabalhar, né? Foi meu primeiro registro em carteira. Uma coisa interessante que aconteceu esse ano, eu fui fazer minha conta de aposentadoria, tenho 37 anos de carreira e não sabia, eu nunca contei isso, aí eu fui ver lá, poxa, já está na hora de pensar em aposentadoria, aí mudou, acabei não entrando, mas tem 37 anos de carteira, ininterruptos, né? Comecei com 14 anos registrado. Então... foi uma escola, o Banco do Brasil, eu fiz grandes amigos, grandes aprendizados ali. Bom, em cima de uma bicicleta, andando por São José dos Campos, principalmente ali, Jardim Maringá, Vila Ema, e depois bancário, como é que o senhor via a política da cidade naquela época? Então, a minha primeira experiência política, é engraçado essa sua pergunta, porque naquela época também tinha uma eleição para prefeito mirim aqui em São José dos Campos, que foi estabelecida, ela foi criada pelo ex-prefeito Joaquim Bevilacqua. E já com 12, 13 anos eu me candidatei a prefeito mirim e peguei em terceiro lugar. Não deu certo lá, minha primeira experiência política não aconteceu, mas o segundo lugar, o menino quebrou a perna no dia da posse. E a festa estava pronta, e aí me procuraram, falaram, olha, eu estava jogando bola no Santos Dumont, apareceu um carro preto da prefeitura, aqueles opalão antigo, preto lá, né? E o assessor de relações públicas lá, que eu esqueci o nome dele, até faleceu já. Fagundes. Fagundes Varela, não é isso? Não, Fagundes. Fernando Fagundes, isso. Fagundes Varela é o Fernando Fagundes, olha, você tem que ir e tal, saí correndo, fui em casa, tomar banho e tal, e fui tomar posse como vice-prefeito. Então eu vi a política naquela época, se tinha um respeito com a figura do prefeito, dos vereadores, era uma coisa um pouco mais... caseira, né? Você reconhecia, a cidade reconhecia as suas autoridades, mas tinha mais proximidade, né? Isso eu lembro com bastante carinho, inclusive, de boas experiências. E do banco, isso foi para onde? Do banco, aí eu continuei, eu fui trabalhar no Comind, isso tudo num espaço de 1 ano e meio, mais ou menos. Quando eu saí do banco com 17 anos e 10 meses, que era um contrato que você podia ficar até essa idade, depois passava no concurso e continuava. Eu não quis seguir carreira. Indo direto para a pergunta, quando é que o senhor chegou na prefeitura de São José? Eu fui estagiário quando fiz faculdade, eu fiz faculdade de Ciências Sociais, aqui na Univap, e quando eu estava no segundo ano de faculdade, eu fui fazer estágio na Secretaria de Planejamento, no departamento de teoria, de pesquisa e teoria. Era um departamento naquela época muito forte, fazia pesquisa, dava subsídio para as políticas públicas, né? E eu fui estagiário lá. E lá eu tive contato com todo o staff da prefeitura, eu sempre fui muito ativo, né? Muito protagonista ali das coisas que eu fazia e tal. E ali eu comecei a pensar em querer fazer política pública, né? Como professor também, estudar e tal. E participei do movimento estudantil na faculdade, e aí eu comecei a me relacionar politicamente, né, naquela época. O senhor teve muita ligação, você teve uma ligação mais próxima com o prefeito Emanuel, não foi? Sim. O Emanuel foi uma história muito interessante. Eu estava fazendo mestrado na Unicamp, depois que eu me formei. Eu tive um episódio na faculdade que eu fiz pesquisas e tal, sempre estava olhando essa parte das cadeias produtivas aqui. Eu me apaixonei por isso. O que tinha... Tinha uma empresa âncora e as fornecedoras, como é que se organizava.
E eu escrevi um artigo em 92 na Folha Vale, que era uma subsidiária aqui, uma sucursal, né, da Folha de São Paulo, que chamava São José dos Campos, Crise ou Reestruturação. E eu, naquela época, defendi, a partir dos primeiros estudos que eu tinha feito, que São José estava passando um processo de reestruturação produtiva. As grandes empresas estavam entrando em falência, em dificuldades aí, como o caso das empresas mais de defesa na época, como a própria Vibraz, a Engesa, várias outras. E esse artigo me levou a ter um diálogo com o Emanuel em 96, quando eu estava na Unicamp. Apresentei para ele algumas reflexões que eu fazia na Unicamp com o meu trabalho, e ele também me apresentou as reflexões que ele estava fazendo. O Emanuel sempre foi um cara muito estudioso, dedicado, disciplinado. Ele estava lendo na época um autor chamado Michael Porter, que estudava os fatores de competitividade da economia americana na época do Reagan, 86, por ali. E 10 anos depois, em 96, ele estava estudando, tentando entender, e eu falei, olha, São José, eu tracei um perfil, a gente começou aos sábados à tarde, se encontrava ali, conversava, e ele estava se preparando para ser candidato. E eu me incorporei à equipe que estava ajudando naquela época como militante, enfim. E em 97, quando ele foi eleito, assumiu, ele me chamou para implantar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e todos os programas que a gente já tinha conversado durante a campanha. Então, a Sala do Empreendedor, o Banco de Microcrédito do UBEG, a política de incentivo fiscais para atração de empresas, vários outros projetos ali que deram origem ao Programa de Desenvolvimento Econômico, eu coordenei. Hoje, com um convidado especial, o Agliberto Chagas, professor, ele que vendeu muito mamão para comprar uma bicicleta, ele que ajudou e ajuda muito no desenvolvimento dessa nossa São José dos Campos. Ele falou de alguns departamentos que foram criados na época do ex-prefeito Emanuel Fernandes, que ele ajudou a criar esses departamentos. E o senhor teve uma participação também bem ativa no Parque Tecnológico, Secomp, né? Nos conte sobre isso. Então, no segundo mandato do Emanuel, eu tinha feito um trabalho, primeira gestão lá tal, e resolvi voltar para a Unicamp. Não era muito o meu perfil já continuar, eu não era funcionário de carreira, eu estava um pouco querendo dar o próximo passo, e eu estava naquela dúvida entre a academia e a vida pública. E eu pedi então a ele para sair, vários motivos lá, ele me convidou para continuar no governo e começar a pensar numa contribuição que durasse, ele sempre falava isso, a nossa gestão vai passar, mas eu queria deixar uma marca para São José. E uma marca que tenha a minha formação na área de tecnologia. O Emanuel tinha vindo do INPE, formado no ITA, ele tinha essa marca do empreendedorismo, como ninguém falava disso, ele teve essa visão, né, de implantar vários programas ligados a isso, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade ali, e a honra também de servi-lo, dando forma nesses pensamentos dele. E aí ele me convidou para pensar numa cidade tecnológica, que na época ele chamava de Tecnópolis, né? Eu achei fantástica a ideia e me convenci. O Emanuel era muito sedutor na visão dele. Tecnópolis. E eu falei, Emanuel, mas o que é uma Tecnópolis e tal? E aí a gente começou a estudar isso. E aí, para minha surpresa, montamos um grupo de trabalho composto pelo reitor do ITA, o falecido Michael Gartenkraut, que foi um parceiro muito grande nosso, o presidente da Fundação Casimiro, o vice-presidente da Vibraz, à época, o Ricardo Correia, um grupo ali, Liberato, Caleal, 5, 6 pessoas, que acabamos estudando e criando um modelo. E esse modelo é uma organização fora da prefeitura, uma associação privada, que não estava ligada direto à máquina pública, que pudesse receber demandas, encomendas de projetos da prefeitura, mas que também fosse buscar a autossustentação no mercado, vender conhecimento, tecnologia, enfim, serviços, né? E nós montamos o Centro para a Competitividade e Inovação, e eu fui convidado pelo Conselho de Administração. Esse centro foi criado por 22 empresas da cidade, organizações como Fiesp, na época
tinha o INPE, o ITA, várias instituições. Seria o Secomp. O Secomp. E aí eu fui o primeiro executivo lá do Secomp, onde eu fiquei durante 10 anos. E o primeiro projeto, a primeira encomenda foi o estudo de concepção e implantação do Parque Tecnológico de São José dos Campos, e nós fizemos os primeiros projetos, primeiras reflexões, primeiras articulações para trazer as empresas para o parque. Então, quando o Parque Tecnológico foi criado pelo ex-prefeito Eduardo Cury, já havia sido feito um trabalho de implantação através do Secomp. Sim, sim. Na verdade, isso até é interessante, esse resgate, porque todo o esforço inicial durante 2 anos foi na gestão do Emanuel, de concepção, os primeiros contratos. O primeiro contrato, quem assinou, que estava descrito e entregável ali, a primeira formatação, foi no governo do Emanuel. O primeiro prédio do Secomp, que hoje é a Unifesp, ali na Mário Covas, aquele também foi projeto do Emanuel. E depois o Cury deu forma, o prefeito Eduardo Cury, ex-prefeito Eduardo Cury, deu forma comprando a área da Solectron, onde tudo se concentrou lá. Mas os primeiros projetos, estudos, implantação, conceitos, foram feitos começou na época do Emanuel. Então o Parque Tecnológico, ele nasceu ali na Mário Covas? Nasceu. O primeiro estudo foi feito ali. Aí depois, quando a Unifesp veio, eles pediram para ampliar a sala de aula e transferiram para Mário Covas, e nós fomos para dentro do Parque Tecnológico. A incubadora, todos os projetos que o Secomp tinha foram lá para o Parque Tecnológico. Bom, um trabalho tão importante desse aqui na cidade, porque de repente o Agriberto Chagas desapareceu de São José e foi para outra cidade. Sorocaba foi o caso? Por quê? Na verdade, Sorocaba aconteceu como um desafio. Eu nem sabia direito onde era Sorocaba. Eu passei ali 2 vezes para visitar meu filho em Botucatu, que fazia a faculdade. Em 2013, mudou a administração em São José. Eu não me senti confortável por 2 motivos. Uma coisa tem a ver com os meus valores. Assim. Eu estava muito tempo no mesmo cargo. E a gente criou o Secomp para fazer uma gestão moderna, uma gestão que tivesse boas práticas modernas, e uma delas é que não tivesse um gestor que ficasse ali para sempre. Né? Como tem várias instituições, e uma coisa que eu tenho uma certa crítica em relação a isso. Então eu já estava incomodado com isso. O segundo aspecto importante é que quando a administração mudou, assumiu o governo do PT, eu brinquei até com o ex-prefeito Carlinhos Almeida, que o CPF dele eu conheço desde moleque, né? A gente fez faculdade junto e tal, não tenho nada contra, sempre foi um respeito muito grande, eu tenho por ele, mas o CNPJ eu não me sentia confortável, né? O PT em si eu sabia já como funcionava, e não me sentia confortável em ter um contratante, que era a prefeitura, ligado às práticas ali do PT. Eu pedi então para fazer um acordo e sair. E aí nessa saída eu fui convidado para ajudar a implantar o Parque de Sorocaba. Aí eu fui lá durante 2 anos e meio, mas continuei morando em São José. Eu ia domingo à noite, voltava sexta à noite para cá, né? E fiquei isso durante 2 anos e meio. Eu fiz isso, implantei, criei os projetos, e depois eu voltei para cá em 2015. E voltou para onde? Eu sou professor da FATEC há 12 anos, sou concursado lá. E aí, depois de Sorocaba, eu fiz um acordo com minha família e comigo mesmo de que eu não voltaria mais para a administração direta como cargo de confiança. Também era uma questão de valores e princípios, né? Eu vi muita coisa que eu não esbarrava nas questões políticas, na tal da governabilidade, então isso me incomodou bastante. Então, pessoas técnicas como eu, pessoas que estão nos bastidores ali, têm dificuldade de se adaptar a essas questões mais ligadas à não racionalidade, né? Você fala, pô, mas tem tudo aqui para a gente fazer as coisas, por que não vai? Porque tem acordo com fulano, tem a governabilidade, tem que acertar na Câmara. Isso para mim era uma coisa que me incomodava na época muito fortemente. E eu então resolvi voltar só para a academia, que já era o meu berço, né? Eu voltei para onde eu vim, como o Emanuel voltou para o INPE, eu voltei para a FATEC e vida que seguiu. Lá eu criei, assim que eu voltei, pediram para eu criar um projeto para a comunidade, eu criei a Escola de Inovadores, que está na 9ª turma esse semestre, e aí eu assumi minhas aulas ali e continuei tocando até hoje, estou lá. Bom, assim que eu recebi o professor Agriberto Chagas aqui na TINC TV, nós estávamos falando sobre a nossa cidade,
o potencial de São José dos Campos que não é mostrado, né? E o senhor tinha comentado comigo a respeito de aviões que estão sendo fabricados aqui, o avião elétrico, né? E outros assuntos que nós conversamos lá fora, que é importante levar ao público, né? O que eu tenho falado é o seguinte: São José, existe uma revolução silenciosa acontecendo. Nós temos ali o Parque Tecnológico, mas tem um Parque Tecnológico da Univap, né? Nós temos o Hub, que eu acabei também, um projeto meu esse ano, que eu criei o Hub de inovação lá no Chacras Unidas, na SECRE, na Associação dos Empresários. Você tem... O que seria esse Hub? O Hub é um escritório de atração de negócios de inovação a partir dos negócios das empresas do Chacras ali, da associação. Então a gente ajuda a captar recurso, ajuda a achar parceiros para desenvolvimento nas escolas, como o ITA, FATEC, Unifesp, vários centros de pesquisa do CTA, do INPE e tal. E também a questão da patente, né, de proteção da propriedade intelectual. Então o nosso escritório ele ajuda as empresas ou os empresários inovadores a ter essa consultoria, essa assessoria ali na SECRE. Mas o que eu tenho falado é o seguinte: existe muita coisa acontecendo. Nós temos mais de 20 coworks em São José hoje. Aqui na cidade tem vários coworks. O mais famoso é aqui o Conecta, mas você tem vários outros aí acontecendo. E nesses ambientes aí fazem parte do que nós chamamos de ecossistema de inovação. E essa articulação, essa conversa, essa comunicação, troca de experiência entre esses ambientes, elas às vezes não passam pelos canais oficiais, pelo governo, passam pelo mercado. Então as pessoas se encontram nos cafés, se encontram nos coworks, se encontram, mas sempre você percebe que os protagonistas, as pessoas que estão ali, elas estão fazendo coisas que a gente não está ainda divulgado, que não está sendo divulgado. Eu dei 2 exemplos aqui. O primeiro avião elétrico do Hemisfério Sul foi feito por um professor da FATEC, o professor Alexandre Zaramella, que já tem 3, 4 projetos de avião funcionando, andando, voando aí, né? Comercializando já? Comercializando, vendeu o primeiro para Itaipu, agora acabou de voltar da China, onde ele fez lá um projeto, um protótipo que voou também, de um avião a partir desses aí. Então, e várias outras coisas. Vamos lançar o Amazônia 1 aí, o satélite do INPE, né? Produzido aqui, fabricado, desenvolvido aqui na nossa cidade, integrado aqui no INPE, no LIT. Coisas sensacionais estão acontecendo. Nós falamos até de alguns cientistas que andam pela rua aí, você não sabe da importância dessa pessoa. Pois eu estava te falando justamente disso, né? Nós temos aqui um dos principais membros da equipe do Nobel de Física, que é do INPE, você o encontra aí na padaria, tal, a cidade não conhece. Se você vai ao Cabo Canaveral, lá nos Estados Unidos, lá na NASA, ou no qualquer centro de lançamento, você tem na cidade inteira um souvenir para você levar para casa, levar para os seus amigos, uma camiseta, um bonezinho, um bottom. Aqui você encontrar uma lojinha na cidade que venda um aviãozinho, nem de papel tem. Então a cidade precisa se apropriar mais disso. E eu acredito que isso faça parte do desenvolvimento turístico. A cidade precisa hoje desenvolver mais o turismo tecnológico, né? Respirar mais esse ambiente, consumir a tecnologia que nós produzimos aqui. Então você tem várias tecnologias sendo produzidas no ambiente do CTA, do INPE, dessas empresas aí de tecnologia, que são exportados e na cidade não consome. Você vai fazer uma cidade inteligente aí, integrando satélite, semáforos, integrando segurança, integrando mobilidade. Nós compramos de empresas consolidadas no mercado e não compramos dos pesquisadores e cientistas da cidade. Então eu acredito que a São José pode dar o próximo passo usando o que nós produzimos, que é o principal produto de São José, são as pessoas, né, os talentos que nós temos aqui. A urna eletrônica foi desenvolvida aqui. Um dia desse eu estava brincando, aquele selinho de vácuo do requeijão, que você tira, ele abre a tampa, aquilo foi desenvolvido aqui também. Quer dizer, várias outras coisas, né, Disseu? Todo mundo aqui que está nos assistindo sabe quanta coisa tem desenvolvida aqui. E eu falo que São José dos Campos tem um desafio enorme. Nós temos a cabeça no satélite, avião, qualquer bicho que voa aí a gente desenvolve aqui, mas o nosso pé ainda está no cafezal, né? Nós precisamos hoje trazer a cidade para a modernidade, para o século XXI de verdade, uma cidade que respira tecnologia e consome essa tecnologia. Senão, o que está acontecendo aqui para concluir o meu pensamento? Você tem uma escola forte no ensino fundamental,
e médio, nas escolas privadas principalmente, essa pessoa faz, esse aluno, estudante, é um talento, ele acaba indo para uma universidade e nunca mais volta para cá, só volta no Natal para ver a família. Né? Então nós precisamos criar uma cidade que retenha talento, e para isso a gente precisa realmente começar a dar visibilidade para esses projetos, para essas pessoas de talento que tem aqui. Pois é, estamos em cima do tempo, mas você com certeza gostou aí dessa conversa de hoje com o professor Agilberto Chagas. Nós não falamos de política, né? Ele nos deu uma aula aqui, mostrou a importância de São José, principalmente na sua tecnologia, e esse assunto ele vai se prolongar em outros programas. E no próximo programa vai se comprometer conosco de voltar aqui para continuar esse assunto, e aí nós vamos perguntar para ele: o que é o novo? Por que o novo? Qual o objetivo do novo? E o senhor é candidato a prefeito de São José dos Campos? Compromisso assumido? Compromisso assumido. Obrigado aí. Professor Agilberto Chagas foi o nosso convidado de hoje nesse Pense Nisso. Vai voltar aqui no programa e aí nós vamos continuar abordando esses assuntos tão importantes que ele nos trouxe hoje aqui na Think TV. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Tá aí, professor Agilberto Chagas, nós voltamos com outro assunto aqui no nosso Pense Nisso aqui na Think TV. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Continue conosco.